hoje eu quero ler um trecho deste livro aqui, Tai Chi Chuan, estilo tradicional, Yang tradicional, do mestre Shan Kuei, grão-mestre. Ele foi compilado e editado por Edward Ying. O mestre Shan é um dos maiores mestres de Kung Fu vivos fora da China. E ele tem uma academia em São Paulo. E eu tive o privilégio de ser aluna dele de Kung Fu, assim como meus filhos. E eu também tive o privilégio de ter sido confiada para mim a publicação deste livro do mestre Shan. Eu me sinto honrada. E com esse sentimento de gratidão, eu quero ler para vocês o trecho que mostra que, além de mestre em Kung Fu, o mestre Shan é mestre na arte de curar. E a história que eu vou contar para vocês, está neste livro, porque ele me pediu para que eu a relatasse. Está na página 184. Processo de cura de Tobias Barani Bartolomei, depoimento de Júlia Barani. Tobias começou a praticar artes marciais, mal tirou as fraldas, aos 2 anos de idade. Acompanhava os irmãos às aulas de judô na academia da Provida e sempre queria ir junto com eles para o tatame. A condição do professor era ele tirar as fraldas. Então, quando isso aconteceu, ganhou um kimono, o menor que havia na loja, e foi todo feliz praticar judô. Não demorou muito, foi fazer Kung Fu também, imitando os irmãos, e assim conheceu o mestre Shan. Em 1999, aos 18 anos de idade, tirou carta de motorista. Em dezembro de 1999, passávamos férias no clube quando, no dia 26 de dezembro, Tobias saiu do clube dirigindo o carro da mãe com 4 amigos dentro e ocorreu o acidente na estradinha de volta de Salto de Itu. Batida lateral, com o carro que vinha pela pista contrária. O motorista desse carro faleceu na hora. 2 amigos faleceram, 2 ficaram com alguns arranhões e o Tobias com lesão cerebral do lado direito, afetando o lado esquerdo do corpo com hemiparesia. Ficou 10 dias em coma, respirando por aparelhos. No 10º dia, o médico disse que se o Tobias não saísse do coma, então no dia seguinte seria feita uma traqueostomia. E com isso seria muito mais difícil a recuperação. Conversei com ele naquela tarde durante a visita à UTI. Conversei com o eu dele, pois ele estava em coma, explicando-lhe que seria bom ele decidir se ia ou ficava, pois ele está antes que o furasse, e que eu o apoiava na decisão que tomasse. No dia seguinte, o médico veio me contar, impressionado, que naquela noite o Tobias arrancara os tubos e passara a respirar sozinho. Decidido, filho, então vamos à luta pela recuperação. O corpinho judiado, estrupiado, trabalheira para recuperar. Durante a estada do Tobias na UTI, eu via o cômodo todo inundado de luz azul. A energia pulsava lá dentro. Tanto é que um companheiro de leito, depois de 6 meses em coma,
acordou durante a estada do Tobias na unidade. Amigos enviavam energia constantemente para o Tobias e para mim, e sobrou para quem estava por perto. Transferido para o quarto, permaneceu mais 3 meses no hospital de Sorocaba. Durante esse tempo, não tinha consciência do seu entorno. O olhar vidrado, alimentava-se pela sonda, pois não conseguiam engolir sem misturar com o ar que ia para os pulmões. Usava fraldas, pois não tinha controle dos esfíncteres. Teve várias pneumonias. O guidão do carro havia comprimido intensamente o peito, esmagando o baço que teve que ser retirado. Durante o atendimento de emergência no pronto-socorro, houve mau isolamento do bisturi elétrico e formou-se uma ferida no cóccix, que demorou muito para cicatrizar. O peito dele foi aberto de cima a baixo. Até hoje está lá a cicatriz. Durante a estada no hospital, ele se debatia do lado direito, que funcionava, numa ação reflexa por causa do lado esquerdo que estava paralisado. Nesse debater, ele tinha que ser vigiado e segurado para não perder as agulhas que pingavam soro em sua veia, junto com a medicação. Também a sonda alimentar tinha que ser vigiada, porque ele procurava sempre arrancá-la. Os cuidados em fisioterapia eram intensos no hospital e continuaram no hospital instalado em casa, com enfermeiro, cama hospitalar, suporte para sonda, etc., 3 meses depois. Foi então que o mestre Chan visitou seu aluno e disse que começaria a tratá-lo quando estivesse mais consciente. Mais uns 2 ou 3 meses, e o Tobias gradativamente foi despertando de volta para a vida. Foi um segundo nascimento, junto com todo o processo que decorre: aprender a engatinhar, a ficar em pé, a controlar seus esfíncteres, falar, mastigar, reconhecer os objetos, nomeá-los, situar-se no tempo e no espaço, reconhecer os amigos que visitavam quase que diariamente, estimulando-o a viver. Tudo exigia muito treino, pois o corpo já estava grande, quase de um adulto, e os movimentos tinham que ser de bebê, até chegar novamente ao de adulto. Treinar a ficar em pé? Uma trabalheira só. As pernas gelatinas não o sustinham, mas ele me chamava de intervalo em intervalo para treinar de novo e de novo. Tobias se recusava a sentar na cadeira de rodas porque não queria se acomodar. A força de vontade de caminhar o fazia me pedir que eu o levasse apoiado nas minhas costas, para que ele pudesse ensaiar atrás de mim a dar os passos. De acordo com as orientações do mestre Chan, quando Tobias já havia recuperado um pouco dos movimentos e já estava mais consciente do espaço e do tempo, levamo-lo para a consulta com o mestre. Os dedos do mestre entravam no corpo de Tobias onde precisava ser estimulado. O Tobias urrava de dor, dizia que via estrelas, mas não esmorecia. No dia do tratamento, ele voltava para casa totalmente exausto, quase sem se mexer. Mas no dia seguinte, sempre acontecia um milagre.
Algo que antes ele não conseguia fazer. De repente, conseguia. Numa das sessões, ele entrou sendo carregado e saiu andando. Outra vez, foi notório. Ele não conseguia pronunciar o K, pois o aparelho fonador também foi afetado pela paralisia. O mestre apertou, e depois pediu que o Tobias pronunciasse Coca-Cola. E ele pronunciou. O mestre trabalhou bastante na marcha do Tobias. E depois da sessão mandava que ele desse voltas correndo pela academia. E cada vez era mais rápido e eficiente. Foram 16 sessões, ao final das quais o mestre Chan falou: agora treina. E o Tobias passou a frequentar a academia do mestre Chan de novo, na rua João Moura. O mestre sempre dava uma atenção especial, orientando-o nos exercícios, e o progresso foi acontecendo. De vez em quando, apertava de novo, e o Tobias se entregava confiante às mãos conhecedoras do mestre, pois sabia que da dor vinha a cura. Hoje, o Tobias leva uma vida praticamente normal. Fez faculdade, pós-graduação, depois do acidente. Trabalha em sonoplastia. E, desde que eu escrevi isso aqui, ele fez muitos outros cursos. Ele não para de estudar e de praticar o que estuda. Ele não desistiu até hoje. Sempre que aparece uma nova oportunidade para melhorar, ele a agarra e pratica. Pratica, até se assenhorar da técnica. O mestre Chan dizia que o Tobias conseguiu porque perseverou, não desistiu, não se entregou. E o mestre Chan é um exemplo de perseverança. Sou eternamente grata ao mestre Chan por ter ajudado o meu filho. Aqui neste capítulo tem mais um caso de cura. É o caso de cura de Rogério. Depoimento do Marcos Giacometti Machado. Em dezembro de 1981, foi apresentada uma peça teatral idealizada e dirigida pelo amigo do mestre Chan e praticante de Kung Fu, Dr. Celso Charuri. A peça, protagonizada inteiramente por um conjunto de amigos, era composta por vários elementos muito distintos e, ao mesmo tempo, interligados e integrados, como música clássica, rock and roll, coral, balé, jogral, filosofia e Kung Fu. Foi apresentada no Anhembi, em São Paulo, para mais de 5.000 pessoas. A apresentação foi um grande sucesso e permaneceu na memória de todos uma saudosa e terna lembrança. Após 30 anos, alguns participantes do evento original se reuniram e resolveram montar a peça novamente. Foi assim que, em 2011, todo o trabalho foi feito mais uma vez. Reunir voluntários para cada um dos papéis, recuperar as imagens do evento original, roteiro, músicas e coreografias. O mestre Chan reuniu pessoalmente os alunos que participariam com Kung Fu, que treinaram muito e deram o máximo de si
em colaboração ao evento em relação ao respeito que o próprio mestre Chan nutre pela amizade com o Dr. Celso. A peça seria feita em um anfiteatro ao ar livre, onde estava sendo esperada a presença de mais de 15 mil pessoas. O Rogério estava colaborando ativamente como um dos organizadores desde o início. Acompanhou todos os ensaios e atividades ao longo dos meses que antecederam o evento e cuidou da montagem final. Ele foi um dos responsáveis pela organização, infraestrutura, equipe de som, equipe de luzes, montagem do palco, cortinas, aluguel de equipamentos e todos os inúmeros detalhes que existem em um evento desse tipo. No grande dia, o clima estava ameno e os participantes estavam nervosos, ansiando pelo que iria se suceder. O gramado do anfiteatro estava tomado por milhares de pessoas. Mestre Chan chegou com seus familiares e convidados. A peça começou logo após o pôr do sol e tudo correu como planejado. O público aplaudiu em pé ao final e o evento foi um sucesso. Mas nem tudo transcorreu tão bem durante o processo. Justamente na semana da montagem do evento, o clima mudou e choveu muito. Os ensaios finais iam até o amanhecer. A chuva causou algumas dificuldades adicionais e transtornos que foram sendo transpostos cada vez que surgiam. Porém, 2 dias antes do grande dia, a empresa que era responsável pela iluminação do palco teve que ser trocada em uma decisão de última hora. O Rogério estava comprometido de corpo e alma em todo o processo e praticamente não conseguia comer ou dormir a semana toda. Frente ao volume de coisas a se fazer e aos problemas que estava enfrentando. E foi assim, ao final da peça, quando todos, enfim, puderam relaxar, confraternizar e estavam comemorando o sucesso resultante do trabalho em conjunto, que o mestre Chan foi chamado com extrema urgência para o palco. Ao chegar, viu o Rogério que estava desfalecido e sem respirar há algum tempo. Os amigos o rodeavam, tentavam fazer a sua ressuscitação com respiração artificial e massagem cardíaca, sem sucesso. Todos se afastaram imediatamente ao estarem o mestre Chan, abrindo passagem para que ele se aproximasse rapidamente. Ao chegar, o mestre Chan aplicou um único e convicto golpe em um ponto de pressão, e o corpo do Rogério reagiu como se estivesse levado um choque elétrico de alta voltagem, voltando a si no mesmo instante. Em seguida, o mestre Chan exclamou: "Agora pode levá-lo ao hospital. Ele não morre mais." E foi o que aconteceu. O Rogério passou por uma bateria de exames após esse incidente e nada foi detectado, além de uma luxação no ombro, consequência da queda quando desfalecera. Ele continua bem até hoje e ele e sua família são muito gratos ao mestre Chan. Leia mais neste livro, na 2ª edição da Barani Editora. 2ª edição com acréscimos de um capítulo, publicada em 2020.